Depois de uma terça-feira com vários jogos parelhos, nessa quarta-feira de Champions a gente tem a maioria dos jogos com favoritos entrando em campo. Mas nem todos esses favoritos, de fato, tendem a confirmar esse favoritismo. No Campeonato Brasileiro, o maior destaque fica para o clássico, né? O nosso querido Choque Rei em São Paulo, que é muito mais importante, obviamente, para termos de campeonato para o Palmeiras do que para o São Paulo. São Paulo já está classificado para a Libertadores via Copa do Brasil, título que a equipe sempre buscou e conseguiu conquistar esse ano. Além disso, tem o Fluminense, que não consegue vencer e também não está jogando bem, que enfrenta o Goiás, ameaçado de rebaixamento. O América Mineiro, também muito ameaçado de rebaixamento, enfrenta o Atlético Paranaense. O vice-líder Bragantino enfrenta o Galo, que perdeu o clássico para o Cruzeiro. O Cruzeiro tenta virar a chave e enfrenta o Bahia, também um adversário direto contra o rebaixamento. O Corinthians, que admitiu que a briga agora é contra o rebaixamento, que enfrenta o Cuiabá, um adversário chatíssimo. E o Flamengo, que vai enfrentar um Grêmio em queda livre. O Grêmio era segundo colocado, já está na sexta colocação. O Flamengo, que vem de 2 vitórias seguidas com o Tite, enfrenta o Grêmio em Porto Alegre. Meu nome é Theo Borges, espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa quarta-feira lotada de jogos, dia 25 de outubro. 1h45 no grupo H, o Barcelona enfrenta dentro de casa o Shakhtar Donetsk, que parecia uma equipe que teria mais dificuldade de classificação, porém depois de vencer a equipe do Antuérpia fora de casa na Bélgica, o Shakhtar passou a ser um concorrente direto para o Porto. O Shakhtar conseguiu vencer por 3-2, o Porto vai até a Bélgica nessa rodada enfrentar o Antuérpia e o Barcelona recebe a equipe ucraniana do Shakhtar. Muito favorito o Barcelona. O Barcelona venceu as 2 partidas que fez, tem 6 gols de saldo, não tomou nenhum gol até agora e pode estar na expectativa de contar com a volta do Robert Lewandowski, que estava machucado. A previsão de retorno, pelo que eu estou vendo aqui no Transfer Market, é no dia 26/10, um dia depois desse jogo. É muito provável que, se ele já tiver recuperado, ele deva jogar, né? Eu não tenho informação ainda, a gente tem que conferir isso antes do jogo começar, mas faz muita falta o Lewandowski para a equipe do Barcelona, então se ele jogar é uma situação a mais. O Barcelona é favorito, não dá para discutir essa cotação, porém, para encontrar valor por aqui, a gente vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Se você é um trader, é um jogo de expectativa de um time só, mas nem sempre isso se confirma. O Shakhtar é uma equipe que ano após ano vem dando trabalho na Liga dos Campeões, não vem se classificando com frequência para as oitavas, mas é um time chato, tá? Então a primeira coisa que você precisa confirmar é qual é o comportamento do Shakhtar. Se o Shakhtar entender que esse é um jogo para ele buscar um empate, para ele não se expor tanto e para ele tentar uma classificação jogando com a Antuérpia em casa, ou pelo menos como mandante, né, por conta da situação da Ucrânia com a Rússia, e no Dragão contra o Porto, se ele fizer um jogo mais defensivo, a gente vai ter um Barcelona tendo total controle da partida e confirmando a expectativa. Se isso acontecer, vai ser um jogo para trabalhar a favor do favorito, principalmente no primeiro tempo, tá? Agora, se o Shakhtar vier com um estilo de jogo mais agressivo no contra-ataque, aproveitando talvez uma possível, não é certeza, ausência do Lewandowski, para tentar jogar no contra-ataque, o Barcelona é uma equipe que cede oportunidade. Contra o Porto, mereceu tomar um golzinho. Contra o Antuérpia, acabou empilhando o gol, né? Então não dá para dizer que o Barcelona mereceu tomar algum gol. Mas contra o Porto, sim. Então, dependendo do comportamento do Shakhtar, a gente pode trabalhar ou não a favor do Barcelona por aqui. Para você trabalhar a favor do favorito, aproveitando a estabilização do preço, você precisa trabalhar numa bolsa esportiva. Você precisa trabalhar no exchange. E eu te indico a Betfair, a maior bolsa esportiva do mundo. Tem um bônus aqui embaixo de R$200 no seu primeiro depósito para você aproveitar. Eu utilizo a Betfair há mais de 10 anos, até hoje eu utilizo e eu te aconselho a utilizar também. Tá? Tem um link aqui embaixo do meu curso, tem as minhas redes sociais, que eu uso pouco rede social, só aqui no YouTube com vocês, a maioria das vezes, o meu Telegram, e o meu curso gratuito para você aprender mais sobre exchange, sobre bolsa esportiva e sobre a Betfair, tá bom? Então aproveita. Se você é um punter, a gente sabe que a expectativa aqui é de vitória do Barcelona. O que a gente tem que tentar buscar, ou tem que torcer, é para que o Barcelona tenha um pouquinho mais de dificuldade para que a gente consiga aproveitar nessa vitória uma situação com uma cotação melhor, uma recompensa um pouco melhor. Dá para a gente pensar em 4 cenários, não são só 3. Dá para a gente pensar em 4 cenários. Vou te dar 4 cenários de trabalho. O primeiro, esperar o Barcelona começar mal, torcer para o Barcelona não jogar tão bem, ter um primeiro tempo difícil, e aí talvez no segundo tempo pegar uma cotação mais alta. Torcer para o Barcelona até jogar bem, mas ter dificuldade de marcar o primeiro gol.
Demorar para marcar o primeiro para você pegar uma cotação mais alta. Terceira situação, torcer para o Shakhtar abrir o placar. É um time agressivo, pode marcar. Marcou 3 gols no Antuérpia lá na Bélgica, pode acontecer. E aí você poderia buscar uma situação de dupla chance para buscar um empate do Barcelona, ou até quem sabe a virada. E a quarta oportunidade é acreditar, talvez com o retorno ali do Lewandowski, numa vitória mais tranquila do Barcelona por pelo menos 2 gols de diferença. Aí você poderia explorar um handicap asiático menos 1,25 ou até um mais arriscado, menos 1,5 do Barcelona. São 4 oportunidades, tá? Você vai de acordo com a sua precificação. Eu acredito na vitória do Barça, mas não te indico trabalhar com essa cotação de 1,20 no longo prazo. Vai ser muito difícil você ter lucro por aqui e, obviamente, não vou te indicar você colocar isso aí numa dupla, numa tripla, num bingo ou qualquer outra situação que você queira fazer. Tá bom? Às 16 horas, pelo grupo F, o Newcastle enfrenta a equipe do Dortmund. O Newcastle, ele não tem, recentemente, né, tanta experiência na Liga dos Campeões assim, mas olha como a gente tem um favoritismo gigantesco da equipe inglesa contra o Dortmund, que frequentemente está presente na fase de grupos da Liga dos Campeões. Por que será? Porque o Newcastle é muito bem treinado e ele tem um poderio em casa muito grande. Não é à toa que o Newcastle deu um cacete no PSG por 4-1. No PSG, numa equipe que está brigando para ter a sua primeira Liga dos Campeões, o Newcastle deu um cacete no PSG por 4-1. Então é por isso que o mercado olha para o Newcastle por aqui e fala, é favorito. E não dá para discutir. Existe a necessidade do Dortmund? Sim. Olha só a situação do Dortmund. 2 jogos, um empate em casa, uma derrota fora de casa para o PSG. Em caso de vitória do Newcastle, o Newcastle vai a 7 pontos. Se houver um vencedor entre PSG e Milan, a situação do Dortmund fica complicadíssima, porque ele ainda pega o Newcastle em casa, o PSG em casa e o Milan na Itália. Então a necessidade do Dortmund é muito grande, mas o adversário é muito forte. Por mais que essa temporada o Newcastle não tenha começado bem, olha os últimos jogos. Vitória contra o Brentford foi 1-0. Eliminação do City da Copa da Liga Inglesa, se eu não me engano, por 1-0. Tudo bem, era um City mais misto, mas vitória. 2-0 para cima do Burnley, 4 para cima do Palace, 4 para cima do PSG e 4 para cima do Palace. E o Palace é um adversário chato, viu? Então o Newcastle vem muito bem. O Dortmund vem de uma vitória contra o Hoffenheim fora de casa por 3-1, uma derrota para o PSG e uma vitória contra o Freiburg por 4-2. Jogo duríssimo, tá? E os últimos jogos em casa, vitória contra o Union Berlin, jogo bem duro, e 1-0 contra o Bremen. As críticas que eu tenho em relação ao Dortmund, elas são frequentes. Eu geralmente critico que o Dortmund, ele tem agora um homem de frente, junto com o Sebastian Haller, que é o Niklas Füllkrug, atacante 9 da seleção alemã. Porém, o Dortmund usa muito o fator surpresa para fazer os seus gols. Julian Brandt fez o gol da vitória contra o Bremen, um meia que entra na área e está quase sempre fazendo gol. O Malen, que é um ponta que vira quase sempre artilheiro. E o Füllkrug, que era para ficar plantado na área, sai para poder puxar a marcação. É uma tática. Só que, sinceramente, nesse joguinho do Dortmund, ele vai pegar um Newcastle que é um rolo compressor. O Newcastle em casa, ele começa o jogo com uma intensidade absurda. E se o Dortmund não se cuidar, os primeiros minutos vão ser complexos. Para você que é um trader por aqui, olho nesses primeiros minutos. O Dortmund pode puxar contra-ataque, pode explorar uma linha alta do Newcastle, pode, tentar se aproveitar aqui de uma defesa alta para poder marcar um gol de contra. Mas se o Dortmund não se cuidar, esses primeiros minutos vão ser bem complicados. E a necessidade desse jogo é toda do Dortmund. O Dortmund não pode fazer um jogo defensivo. Ele tem que ir para cima. Sair da Inglaterra com um empate é um resultado horroroso, porque o Newcastle vai a 5. Dependendo do resultado, se o PSG vencer, o PSG vai a 6. Aí, meu amigo, o Dortmund vai ter muita dificuldade de se classificar. E vindo para a Inglaterra com uma necessidade de vencer para cima do Newcastle, esse jogo ele tende a ser bem interessante. Se você é um trader, olho nos primeiros 20 minutos de jogo. Se o Dortmund quiser primeiro botar o pé no chão e falar, vamos segurar, depois a gente vai sair pro jogo, pode ser tarde demais. Pro PSG foi tarde demais. Para quem não se lembra, deixa eu abrir aqui como é que foi o jogo contra o PSG. O PSG foi naquela, vamos dar uma organizada, papapá. Olha só, aos 17 o primeiro, aos 39 o segundo, aos 50 o terceiro. Poderia ter sido bem mais, tá? Então, muita cautela. Se o Dortmund quiser só se defender no início, dá para pensar nesse layer para a equipe em campo no Dortmund ou até mesmo no back Newcastle. Agora, se o Dortmund conseguir subir um pouco a linha, fazer um jogo mais franco, com posse de bola, aí sim, pode ser que o Dortmund consiga conter esse primeiro momento agressivo do Newcastle.
e aí pode tentar aplicar o seu jogo, mas mesmo assim eu concordo com esse favoritismo do mercado. Se você é um Panther, a cotação do Newcastle já está, na minha opinião, no nível mais baixo que ela pode estar. Então eu não te aconselho trabalhar vitória com essa cotação. Se você quiser pegar alguma coisa a favor do Newcastle, espera uma cotação mais valorizada, acima de 2, desde que ele esteja jogando bem, né? Pode ter dificuldade para marcar um gol, e aí você pode esperar ele melhorar um pouquinho em campo. Se você começou a assistir o jogo, não fez nenhuma entrada e viu um Dortmund jogando melhor, não se posiciona a favor do Newcastle. O Dortmund não é besta, tá? Ele pode estar numa fase ruim, pode não passar tanta confiança, mas ele não é bobo. Tá bom? Principalmente se o ADM, que é um jogador de velocidade, estiver jogando. Se o Dortmund estiver na frente do placar e o ADM tiver a oportunidade de entrar para contra-atacar, o Newcastle pode sim ficar em maus lençóis por aqui, tá? O que eu gosto nesse jogo? Ao invés de trabalhar mercado de resultados, como a necessidade é toda do Dortmund e o Newcastle vai poder explorar esse nervosismo, eu gosto de pensar no cenário de 3 gols, tá? Dá para pensar no cenário de 2 gols, mas eu gosto de pensar talvez num cenário um pouco mais agressivo de 3 gols e gosto de pensar também numa situação de ambas marcam sim. Nas duas situações dá para esperar uma valorização. Se você não se posicionou e o primeiro tempo terminou 0-0, dá para pensar no over 1,5. Tá? Por mais que o primeiro jogo do Dortmund tenha sido apenas 2-0 e o segundo tenha ficado 0-0, o Dortmund não pode sair da Inglaterra sem ao menos lutar, tá bom? Então eu acho que é um jogo que ele tende a marcar, mas também, como o Newcastle é muito agressivo em casa, ele também tende a sofrer gol por aqui. Às 4 horas, na Alemanha, o Leipzig enfrenta o Estrela Vermelha, que surpreendeu no primeiro tempo contra o City, lembra? Quebrou um monte de múltipla, um monte de bilhetinho, os bilhetinhos da galera, porque o Estrela Vermelha cismou de ganhar o primeiro tempo. Vai entender. É assim que funciona, meus amigos. Nada é impossível no futebol. É improvável, mas não é impossível. E às vezes a gente pega um jogo de cotação esmagada e fica caçando pelo em ovo para completar bilhete. Esse termo me dá uma dor de cabeça. Mas vamos embora. 1,25 é a cotação do Leipzig. O Leipzig é extremamente favorito por aqui. Na paridade técnica não tem nem comparação. O Estrela é um time agressivo, ele vai tentar, assim como fez contra o City, complicar um pouco a vida do Leipzig, mas é provável que o Leipzig jogue com bastante posse de bola. E se estiver na frente do placar, a tendência é que o Estrela sofra bastante no contra-ataque. Quando a gente olha para o fator grupo, para buscar uma classificação, seja o Young Boys ou Estrela Vermelha, passa por uma vitória contra o Leipzig. Em casa, o Young Boys já pegou o Leipzig em casa, então vai ser muito difícil para o Young Boys por aqui, porque ele vai na Alemanha enfrentar e provavelmente deva perder para o Leipzig também na Alemanha. O Estrela perdeu para o City e empatou com a equipe do Young Boys. Ele ainda enfrenta a equipe do Leipzig em casa, ou seja, se ele vence ou complica a vida do Leipzig na Alemanha, ele ainda tem uma chance de classificação. A chance é pequena? É muito pequena, porque sabendo que o Young Boys deve perder para o Leipzig na Alemanha e sabendo que em casa ele deve perder de novo para o City, a chance do Estrela Vermelha se classificar seria vencendo o Leipzig na Alemanha, ou pelo menos empatando, mas de preferência vencendo, né? Que é um cenário, como eu falei, difícil de acontecer, mas não é impossível. Vencer novamente o Leipzig em casa e depois vencer o Young Boys na casa do Young Boys na Suíça. Cenário difícil, mas não impossível, tá? Ainda assim, se não der para vencer todos esses jogos que eu comentei, pelo menos buscar uma vaga na Europa League. Com essa provável agressividade, porque enfrentar o Leipzig talvez seja mais fácil do que enfrentar o City, a gente tem um jogo com expectativa de gols. E eu não vou olhar para o mercado de resultados. Eu sei que o Leipzig é favorito, eu sei que você tem total direito aqui de achar que você pode pegar essa cotação do Leipzig, juntar com o City, juntar com o Barcelona, juntar com o Newcastle, empate anula e fazer o seu bilhete de Champions. Pode fazer, eu não vou aqui te criticar. Acho que cada um cuida da sua vida, né? Às vezes eu fico até chato de ficar falando isso pra vocês, de não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Eu não quero cagar regra por aqui. Eu acho que cada um faz o que quiser com seu dinheiro. Sei que com múltiplos e bilhetes você dificilmente vai ter longo prazo por aqui, mas enfim. Às vezes eu fico até repetitivo, peço desculpa por isso, tá? Não vou te falar nada sobre o mercado de resultados. Se você é um trader, aí sim você pode explorar um bom momento do Leipzig no primeiro tempo. Para trade, não importa se a cotação do Leipzig está 1,10 ou se ela está 1,50. Existe a possibilidade de você explorar um back favorito ou estar a favor do favorito sem se complicar com cotação, com correção contra a sua posição. Tudo isso eu ensino no meu curso aqui embaixo, tá? É gratuito, não tem pegadinha nenhuma. Beleza? Você vai ter que ter uma conta na exchange da Betfair e eu deixo o link aqui para você também. Se o Leipzig tiver uma agressividade com pleno domínio do jogo e o Estrela não estiver conseguindo sair para o jogo, é back favorito no primeiro tempo, não tenho o que inventar, se for do seu método, né? Agora, se você
é um punter, eu não vou te indicar a vitória do Leipzig. Você pode pensar num cenário de handicap asiático, mas como o Estrela Vermelha é um pouco kamikaze, pode ser que ele ganhe o primeiro tempo e obrigue o Leipzig a virar o jogo, né? Então, por exemplo, quem trabalhou handicap asiático no City passou um aperto, porque o City venceu o Estrela por 3-1 e teve que virar o jogo. Então ele cumpriu um handicap de 2 gols de diferença, mas foi assim, na bacia das almas. O City não fez um jogo tão bom. Então eu prefiro não te indicar mercado de handicap por aqui. Eu gosto de pensar no cenário de 3 gols, tá? Com uma cotação mais valorizada. Isso aqui não é cotação de pré-live. Não coloque isso daqui em nada, nem no pré, nem em bilhete, nem em nada. Isso aqui é mercado pro live. Então você espera, torce pro Leipzig não marcar um gol tão cedo e aí a gente pode pensar no over 2,5. Dá para imaginar um ambas marcam sim? Dá para imaginar o Estrela marcando um gol no Leipzig assim como marcou contra o City? O mercado não duvida, se duvidasse essa odd estava acima de 2. Ou seja, o mercado já tá cabreiro, com as barbas de molho. Então você faça o mesmo, tá? O Estrela se estiver perdendo esse jogo, ele vai para cima com tudo, porque uma derrota aqui talvez possa significar até uma eliminação na Europa League, né? Então, sinceramente, eu não duvido não. Acho que a gente pode ter sim o Leipzig sofrendo até gols por aqui, mas se tiver na frente, o Estrela vai ter que lidar com os contra-ataques e o time do Leipzig é forte nesse fundamento. Às 16 horas, depois de falar do Barcelona, do Leipzig, temos aqui um City, que é uma mescla das duas análises. Então a gente não precisa perder muito tempo por aqui. O Young Boys não tem muito o que fazer nesse grupo, a não ser vir para cima. Porque se a intenção for só se classificar para a Europa League, ele tem que vencer a equipe do Estrela Vermelha dentro de casa quando for enfrentar essa equipe. Agora, se o objetivo for tentar algo a mais, ele tem que tentar o improvável, que talvez seja vencer o City em casa. O Manchester City deve ter total posse, total controle do jogo por aqui. E se o Young Boys quiser tentar alguma coisa, vai ter que ser num contra-ataque, numa bola parada. Mas é muito difícil vencer esse City do Guardiola, mesmo quando o City já está com 100% no grupo, né? E é muito provável que ele vença todos os jogos. O que a gente falou do Leipzig e o que a gente falou do Barcelona se repete por aqui. É uma cotação que, na minha opinião, não tem valor para você trabalhar como punter no longo prazo. Para você que é trader, dá para aproveitar. Se o City tiver com o que a gente espera dele, né? Com muita posse de bola, com muita agressividade, finalizando no gol, essa cotação ela vai estabilizar. O mercado é bastante confiante em relação a isso, é bastante paciente e a gente pode trabalhar a favor do favorito, obviamente, numa bolsa esportiva. Se você é um punter, não te indico trabalhar com o City, muito menos inventar moda porque a odd está baixa e ficar acumulando um monte de coisa para tentar transformar numa odd de 1,60, 1,70, 1,82. Sinceramente, se você acredita num City vencendo com propriedade, é melhor você trabalhar um mercado de handicap asiático. Explora uma vitória do City por 2 gols de diferença, por exemplo, ou de 3 gols de diferença, é mais fácil do que você ficar juntando um monte de situação e deixando a situação ainda mais arriscada, tá? Agora, se você quiser de fato trabalhar no mercado de resultados, aí você vai ter que torcer para o City demorar a marcar. Talvez para você pegar uma odd 2 do City, essa cotação vai chegar a 2, sei lá, os 80 minutos. Porque se o City tomar um gol do Young Boys cedo, essa cotação ela vai continuar baixa. Aí você só vai conseguir buscar uma boa odd para trabalhar uma dupla chance ou uma virada do City também no segundo tempo. Mas não existe nada impossível. Então o City, por exemplo, pode sair atrás, né? A gente pode ter um gol aqui do Young Boys, o City começou mal, você pode buscar essa recuperação. É difícil de acontecer, mas se você tiver muita intenção de trabalhar a favor do City, seria mais ou menos esse cenário que você precisaria buscar. Como nós temos uma necessidade muito grande do Young Boys e o City deve se impor por aqui, o Young Boys, quando resolver sair para o jogo, ele provavelmente vai dar espaço, então dá pra gente pensar também no cenário de over 2,5. Tá até com uma cotação melhor do que a cotação do Leipzig, né? Porque o mercado entende que o Estrela Vermelha ele tem mais chance de ser agressivo contra o Leipzig do que o Young Boys contra o City, porque o mercado entende que o City ele vai dominar praticamente toda a posse de bola durante o jogo. Tá bom? Então, para trabalhar esse over 2,5, a gente precisa também de uma valorização por aqui. É muito provável que o City vença e se você acredita numa vitória por mais do que um gol, ou seja, uma vitória com propriedade, você pode explorar o handicap asiático, talvez o menos 1,25, menos 1,5. Às 19 horas no Campeonato Brasileiro, o vice-líder Bragantino enfrenta o Atlético Mineiro, que vinha numa excelente sequência até perder para o Cruzeiro. Na verdade, o Atlético já tinha perdido para o Curitiba de virada em casa e perdeu novamente para o Cruzeiro. Porém, o Atlético continua, vamos dizer assim, num bom momento, numa disputa ali por uma vaga na Libertadores, e o Bragantino continua na caça do líder Botafogo. O Bragantino vem numa sequência extremamente favorável. O time perdeu apenas uma partida nas últimas 10 que disputou, foi uma goleada sofrida para o Bahia fora de casa, e os últimos jogos em casa venceu o Cuiabá, o Grêmio, o Palmeiras e o Fluminense. Ou seja, enfrentar o Bragantino na casa do Braga é bem complexo. Porém, o Bragantino vem tendo bastante dificuldade de vencer o Atlético nos últimos jogos.
os últimos jogos entre eles, uma sequência de 4 resultados 1-1, ou seja, ambas marcam impera por aqui, e uma vitória do Galo 4-3. Se eu não me engano, o Galo não perde para o Bragantino há 7 partidas. Tá? Então nós temos necessidade dos dois lados, porém uma disputa mais acirrada, pelo menos foi assim nos últimos jogos. Para você que é trader, dá para trabalhar no mercado de match odds por aqui. O Bragantino ele tem a tendência de fazer um bom primeiro tempo, venceu metade das primeiras etapas, marcou 11 gols e sofreu 5, perde pouco. Então, um time com mais iniciativa, saiu na frente em 50% dos jogos, porém o Galo também, fora de casa, saiu na frente em 50% dos jogos. Só que o primeiro tempo do Atlético não é tão forte igual ao do Bragantino. Então, se você encontrar um Galo tendo dificuldade, você pode pensar numa correção de preço. A mesma coisa se o Bragantino, nesse jogo específico, não estiver jogando tão bem. Tá bom? Agora, para você que é um punter, eu não vejo um embasamento para te indicar alguma coisa a favor do vice-líder ou a favor do Galo. Porque por mais que o Bragantino venha numa fase excelente, o Atlético Mineiro, com o Hulk e o Paulinho, vem fazendo um excelente segundo turno. O Atlético fora de casa é um dos melhores visitantes da competição. Então, sinceramente, sim, eu acredito que o Bragantino, que é o favorito, pode se complicar por aqui, tá? Então, minhas duas dicas para esse jogo são o over 1,5, que aconteceu com bastante frequência nos últimos jogos, nos 5 consecutivos, e também uma possibilidade de ambas marcam sim, a não ser que o Hulk ou o Paulinho não joguem, tá? Mas se os dois jogarem, depois do Atlético ter perdido o clássico contra o Cruzeiro, a pressão vai aumentar por lá, eles vão ter que dar uma resposta. O Bragantino tá naquela fase assim, nas nuvens, né? Então você acaba tendo muita confiança, entra com um pouquinho mais de salto alto, venceu o Fluminense que tá desfocado pensando na Libertadores. Acaba não sendo mais tão difícil assim, o Fluminense jogou mal, mas o Galo provavelmente tende a dar trabalho por aqui. Então a gente pode ter sim uma situação de 2 gols e também uma situação de ambas marcam. Falando em Fluminense, o Fluminense enfrenta no mesmo horário do Bragantino a equipe do Goiás. E o Fluminense não vem jogando bem nos últimos jogos. E a gente pode atrelar isso à falta de atenção, né? O Fluminense vai jogar no dia 4 contra o Boca no Maracanã, disputando a final da Libertadores. O Fluminense ainda tem vários jogos até lá. Enfrenta o Goiás agora, tem um Atlético fora, o Bahia fora, e aí tem um jogo adiado contra o São Paulo, e provavelmente vai ser o jogo contra o Boca. Ou seja, faz 3 jogos ainda antes do jogo contra o Boca. À medida que vai se aproximando, a atenção do Fluminense, o foco do Fluminense vai sendo cada vez menor. E tudo que o Goiás quer, para tentar continuar fugindo do rebaixamento, né? O Goiás que nesse momento que eu gravo o vídeo, ele não está na zona de rebaixamento, o Vasco entrou junto com o Santos. Tudo que o Goiás quer é um Fluminense desfocado, né? Fluminense focado apenas na Libertadores. Porém, como mandante, o Fluminense continua tendo uma das melhores campanhas da competição, mesmo no último jogo, tendo saído atrás do Corinthians, o Fluminense foi buscar. Então, por mais que exista a chance do Fluminense estar desfocado, o Goiás sabe que é um adversário muito complexo de se enfrentar. Utilizando o PDF de apoio, se você não tem acesso ao PDF, é só se tornar membro do canal. Você vai encontrar o link aqui embaixo, um botão para você se tornar membro. Você vai receber o PDF todos os dias. O Fluminense venceu 10 das 15 partidas que fez como mandante. Seja no Maraca, seja em Volta Redonda, seja em outro estádio. Foi o primeiro a marcar em 53% dos jogos. Isso mostra iniciativa, porém, por mais que o Goiás não tenha vencido tantos jogos, o Goiás também saiu na frente com muita frequência. É um adversário chato, tá bom? O Fluminense falhou pouquíssimo em marcar, marcou mais do que 10 gols a mais do que o Goiás, né? A média de gols marcados do Fluminense é praticamente o dobro do que a equipe do Goiás. E sofreu gol em praticamente todos os jogos. Então a gente tem uma superioridade clara por aqui. Pelas cores é muito fácil da gente perceber. O Goiás sofre mais do que um gol por jogo e não consegue marcar nenhum gol por jogo por aqui. Porém, o primeiro tempo do Fluminense, ele não é um bom primeiro tempo. O Fluminense tem menos vitórias que o Goiás, marca quase a mesma quantidade de gols e sofre a mesma quantidade de gols. O número de derrota também é muito parecido. Então, o primeiro tempo, onde a gente costuma encontrar um Fluminense mais agressivo, não é assim que o Fluminense vem jogando dentro de casa. Por mais que tenha uma excelente campanha. Aonde o Fluminense melhora muito? No segundo tempo. O Fluminense passa para 60% de vitória, reduz o número de derrotas para menos de 10%, aumenta muito o número de gols marcados e reduz bastante o número de gols sofridos. Já o time do Goiás tem muita dificuldade no segundo tempo, chega a 50% de derrota, apenas 14% de vitória e marca pouquíssimos gols, 10 gols a menos do que o Fluminense e tem bastante gol sofrido, ou seja,
o segundo tempo. Se o Fluminense não estiver vencendo o primeiro ou se o Fluminense estiver perdendo no primeiro tempo, é no segundo tempo que o Fluminense pode tentar buscar a recuperação. O que o Goiás geralmente tem de muita qualidade é a bola aérea, e o Fluminense tem sofrido com esse fundamento. Então, num jogo como esse, onde o Goiás vai tentar fazer um golzinho e segurar, porque ele sabe que no segundo tempo ele tem dificuldade, a bola aérea pode ser um fator decisivo por aqui. Tá bom? Se você é um trader, visto que o Fluminense não costuma fazer um bom primeiro tempo, reduz a sua expectativa. Por mais que eu tenha um time lá de cima da tabela, que é um dos melhores mandantes, contra um time lá de baixo, que briga contra o rebaixamento. Espera o jogo começar. Se o Fluminense te mostrar algo diferente, você pode aproveitar alguma coisa para estar a favor do tricolor por aqui. Agora, se você é um Panther, eu não vou te indicar nada a favor do Fluminense com essa cotação. Porque existe o risco do Goiás, que é um time chato fora de casa, que costuma abrir o placar. Existe o risco da bola aérea do Goiás, que vem sendo efetiva e o Fluminense vem sofrendo nesse fundamento. E existe a probabilidade de falta de atenção do Fluminense. Sim, o Fluminense não vem vencendo e a pressão vai aumentando. Uma hora ele vai ter que fazer algum adversário pagar o pato. Mas é uma odd muito baixa para esse risco. Tá bom? Como nos últimos jogos entre eles, o fator gols ele foi predominante, 4-2, 3-0, 3-2, 3-0 e 2-2, eu penso numa situação para 2 gols por aqui, no mínimo. Tá? É claro, utilizando o PDF de apoio, você vai ver que o over 2,5 aconteceu em apenas 33% dos jogos do Fluminense em casa e em apenas 14% dos jogos do Goiás fora. Então, se for para explorar o mercado de gols, por mais que historicamente as duas equipes tenham uma quantidade de gols bem alta, principalmente aqui no Maracanã 3-0 e 3-0, eu prefiro ficar com o cenário de no máximo 2 gols, tá? Porque aí pelo menos a gente não puxa muito essa corda em relação ao que as duas equipes vêm apresentando dentro e fora de casa respectivamente. Tá? O Fluminense ele é bem favorito, mas a questão da atenção pode prejudicar um pouco por aqui. Choque Rei às 8 horas da noite na casa do Palmeiras. O São Paulo reencontra o Palmeiras depois de alguns encontros nessa última temporada, né? São Paulo conseguiu eliminar o Palmeiras na Copa do Brasil, também eliminou o Corinthians e depois foi campeão para cima do Flamengo. O São Paulo já está classificado para a Libertadores da América e faz um campeonato brasileiro ali de administração. Né? Escolhe os jogos que quer jogar, na maioria das vezes joga melhor dentro de casa do que fora. O São Paulo ainda não conseguiu vencer nenhuma partida fora de casa como visitante, né? Nesse Campeonato Brasileiro. Porém, como o peso aqui é todo em cima do Palmeiras, porque por mais que o Palmeiras tenha vencido a última partida, o Palmeiras segue com uma mini crise ali, né? O Palmeiras venceu nos últimos 10 jogos apenas 2 partidas e 2 equipes que estão ali beirando o rebaixamento. O Goiás, que nesse momento não tá, venceu por 1-0 e 2-0 o Curitiba, que nesse momento tá na zona de rebaixamento. Perdeu pro Atlético, pro Santos, pro Boca nos pênaltis, né? Perdeu pro Grêmio, perdeu pro Bragantino. Empatou com o Corinthians, de novo com o Boca. Então, sinceramente, ainda não é uma fase tão boa do Palmeiras. E o que o São Paulo quer? Obviamente, complicar a situação do rival, né? É claro, rival de muro, né? As duas equipes ali na Barra Funda, os CTs são colados e você tem um São Paulo muito tranquilo querendo complicar a vida do rival. O Palmeiras quer se garantir na Libertadores do ano que vem. Eu acho que chance de título fica bem complexo, né? Porque o Botafogo continua ampliando a vantagem e o Palmeiras perdeu posição para o Bragantino e para o Flamengo. Porém, ainda existe uma porcentagem remota, né? Obviamente, é muito difícil de acontecer. Palmeiras é traçado como favorito porque joga em casa, mas os últimos jogos do São Paulo contra o Palmeiras contestam um pouquinho essa cotação, né? O São Paulo venceu o Palmeiras nas últimas 2 partidas, principalmente ali um 2-1 no Allianz, e tivemos 2 empates, ou seja, 2 vitórias do São Paulo, 2 empates e apenas 1 vitória do Palmeiras, né? Será que o Palmeiras é tão favorito assim contra o São Paulo? Utilizando o PDF de apoio, pelas cores a gente vai ver que realmente o São Paulo no Brasileirão como visitante não dá para elogiar. Palmeiras venceu mais de 60% dos jogos, se eu não me engano, é um dos melhores mandantes da competição. Saiu na frente 85% desses jogos, tem uma das melhores iniciativas, né, dentro de casa. Falhou em marcar em apenas 15% e sofreu gol com frequência, mas não com grande quantidade. Não chega a ser um gol por jogo, né? Aqui embaixo dá pra gente ver. O São Paulo não venceu nenhuma, saiu na frente em apenas 31% dos jogos, falhou em marcar em quase 40% das partidas, ou seja, fora de casa é uma equipe que tem dificuldade imensa para poder marcar um gol e sofreu mais do que um gol por jogo. Porém, o Palmeiras, com toda a iniciativa que tem, ele não tem conseguido vencer tanto o primeiro tempo. Então, para você que acredita nesse favoritismo do Palmeiras nessa cotação, cautela. De preferência, venha sem expectativa e deixa a leitura de jogo te mostrar, porque o primeiro tempo do Palmeiras não vem sendo tão forte assim, tá? O número de vitórias não é tão diferente do São Paulo, o número de derrotas também não, e o número de gols marcados e sofridos é parecido. Aonde o Palmeiras se sobressai para cima do rival é no segundo tempo.
número de vitórias é muito maior, número de derrotas é parecido, mas o número de gols marcados é bem grande. Então, o Palmeiras ele tem sofrido, mas no segundo tempo ele marca bastante gol. Uma grande arma do Palmeiras por aqui é a bola aérea. Foi assim agora contra o Coritiba. O Palmeiras marcou, se eu não me engano, de cabeça. 15 gols marcados de cabeça, 6 de escanteio, ou seja, uma equipe que utiliza muito bem esse fundamento. E se o São Paulo estiver na frente do placar e der a oportunidade para o Palmeiras ficar cruzando, ou se o jogo estiver empatado, o Palmeiras vai tentar utilizar desse fundamento para poder abrir o placar. Se você é um trader por aqui, é um jogo para correção de preço. Essa cotação do Palmeiras ela é contestável. Depende muito do comportamento, se o São Paulo vai querer jogar ou não, ou atrapalhar a vida do rival ou não. Tá? Se o Palmeiras tiver pleno domínio do jogo, com bastante posse, essa cotação não vai corrigir. Se você é um punter por aqui, dado a não necessidade do São Paulo em vencer esse jogo, a única necessidade do São Paulo aqui talvez seja conquistar a primeira vitória no campeonato e atrapalhar a vida do rival, talvez dê para olhar com esse empate anula do Palmeiras com um pouquinho um pouco mais agradável, mas sinceramente eu prefiro não me expor no mercado de resultados. Como nos últimos jogos a gente teve um cenário bastante disputado e o São Paulo não tem nada a perder por aqui, a gente pode ter um cenário de 2 gols, mas eu não duvido que o jogo também seja para menos de 4 gols. Então, entre 1 e 4 gols pode ser uma situação interessante. Tá? Eu, como não gosto do mercado de under goals, se fosse para trabalhar alguma coisa em gols, trabalharia a favor de 1 gol no segundo tempo, se o jogo terminar empatado no primeiro, ou se eu encontrar um jogo muito aberto, com uma cotação mais valorizada, um jogo para over 1,5. Tá? Não vou me embarcar no mercado de resultado final, porque é clássico, e como eu falo para vocês, assim como eu falei em Flamengo e Vasco, em Atlético Mineiro e Cruzeiro, eu respeito muito a questão do clássico. Por mais que uma equipe chegue num momento melhor, numa briga diferente, por parte de cima ou de baixo da tabela, eu respeito muito o fator clássico por aqui. Então, eu prefiro não desrespeitar o São Paulo só porque o Palmeiras está com uma cotação mais baixa, ou porque o São Paulo não briga por mais nada no Brasileiro, tá bom? Eu acho que é um jogo com uma tendência, sim, do favorito se complicar, porque é clássico. E clássico é diferente. Pra gente finalizar, às 9h30 no Campeonato Brasileiro, o Grêmio recebe o Flamengo na Arena, em sua casa. O Grêmio que está em queda livre, estava na 2ª colocação, agora já ocupa a 6ª colocação e ao mesmo tempo que nessa rodada ele pode terminar próximo do Palmeiras em 4º, ele pode terminar na 9ª colocação, atrás do Fluminense. Então a situação do Grêmio não é tão favorável assim. Ainda tem um fator que vai complicar tudo isso, a gente já vai falar sobre essa situação. O Flamengo vem de 2 jogos sem sofrer gol, 2 vitórias consecutivas com o Tite. Contra o Cruzeiro não cedeu tanta oportunidade, mas contra o Vasco não jogou tão bem assim. Venceu o jogo, é importante vencer o clássico, mas não acho que o Vasco deva sair desse jogo contra o Flamengo com a cabeça baixa. Acho que o Vasco jogou muito bem, complicou a vida do Flamengo por aqui, mas clássico é clássico, eu sempre gosto de comentar esse tipo de situação. Para qualquer lado que caia, é uma situação que não é surpresa para ninguém. O Flamengo é favorito fora de casa, mas é sempre bom tomar cuidado com o Grêmio no sul do país. Olhando os números do Grêmio dentro de casa, o Grêmio é o 3º melhor mandante, venceu mais de 70% dos jogos em casa, saiu na frente em quase 65% desses jogos, falhou pouquíssimo em marcar, em quase 45% desses jogos não sofreu gol. O Flamengo é o melhor visitante da competição, venceu menos, mas aí obviamente a régua dos times fora de casa é mais baixa. O Flamengo sai na frente com bastante frequência também, marcou fora de casa quase a mesma quantidade de gols do Grêmio, que é um dos melhores mandantes, só que o Flamengo estava fora de casa, só que a quantidade de gols sofridos pelo Flamengo é muito alta. O Grêmio tem um excelente primeiro tempo, com quase 60% de vitória, não perdeu nenhuma primeira etapa, porém o número de gols marcados e sofridos do Grêmio, comparado com o Flamengo, que não tem um número tão grande de vitórias assim, é muito parecido, ou seja, o Flamengo ele só não consegue vencer tanto, mas é agressivo, consegue marcar, então muita cautela. No segundo tempo, nenhuma das duas equipes se destaca tanto, porém o Grêmio continua tendo mais gols marcados do que sofridos. O número de gols sofridos de bola parada pelo Grêmio, e foi assim que o Grêmio chegou à derrota no último jogo em casa contra o Atlético Paranaense, é alto. O Grêmio tem sofrido de cabeça com muita frequência, e o Flamengo é bom nesse fundamento, tem zagueiros altos e tem o Bruno Henrique, né, se estiver disponível, e pode utilizar aqui desse fundamento para tentar encontrar o seu gol. O over 1,5 aconteceu em 71% dos jogos do Grêmio em casa e em 87% dos jogos do Flamengo fora. Então dá pra gente pensar, será no mercado de gols? Os últimos jogos entre eles a gente teve 2 jogos 1-0, 2-0, 3-0 e 2-2. Esses últimos 3 confrontos, um no Campeonato Brasileiro e 2 na Copa do Brasil. O Flamengo venceu os 3 últimos, um empate e o Grêmio venceu no Maracanã em 2021. Qual que é o grande problema por aqui da gente pensar no mercado de gols? Primeiro, porque o Flamengo resolveu ali a parte da cozinha, né? Por mais que contra o Vasco tenha sofrido bastante chance, oferecido bastante chance, o Flamengo não sofreu gol.
já é o segundo jogo. E o Grêmio vem sem o seu grande artilheiro, o Luis Soares. E aqui eu gosto de fazer uma coisa mais intuitiva para vocês entenderem a importância desse atacante. O Luis Soares marcou 9 gols nesse Campeonato Brasileiro com o Grêmio e deu 7 assistências, se eu não tô esquecendo de algum, tá? Isso, se você somar, pegar os 16 gols que ele participou, 9 mais 7 assistências, são 16 gols, dividido pela quantidade de gols que o Grêmio marcou no campeonato, foram 43 gols marcados. Então divide 16 por 43, são 37%. Ou seja, o Soares é responsável por quase 37% dos gols marcados pelo Grêmio, seja marcando, seja dando passe. E a ausência dele é sim um fator bem preocupante. Então se for para trabalhar a favor de gols por aqui, muita cautela. Eu não duvido que a gente possa ter um jogo com 2 gols. Eu gostaria de uma cotação mais avançada, mais alta por aqui, mas também não duvido que a gente possa ter um jogo para menos de 4 gols, tá? Principalmente porque o Grêmio tem uma característica de, se sair na frente, proteger mais a vantagem do que buscar o contra-ataque. Contra o Palmeiras até teve chance quando estava vencendo por 1-0 de contra-atacar, mas optou por não fazer. E no mercado de resultados, por mais que o Soares não esteja em campo, eu não consigo te indicar nada a favor do Flamengo. Eu acho que o Flamengo ainda está num início de trabalho com o Tite. Ofensivamente falando, ainda é um Flamengo que o Pedro não está bem, o Gabigol não está bem, o Cebolinha não está dando resultado. Pode ser que a gente tenha a lei do ex aqui, mas o Cebolinha não está muito bem, o Bruno Henrique não jogou bem contra o Vasco. Então, sinceramente, é um jogo que eu tenho minhas desconfianças de te indicar alguma coisa a favor do Flamengo, tá? Se for para trabalhar a favor de alguma coisa, eu te indicaria o under goals, o menos de 4 gols. Vou me surpreender se a gente tiver um jogo muito aberto sem o Soares por aqui, tá bom? Nos jogos extras para essa quarta-feira, eu não consegui falar sobre todos os jogos que eu queria. Vamos tentar agora passar por eles de uma maneira talvez um pouquinho mais rápida. O Atlético Paranaense enfrenta o América. O América está numa situação muito difícil. O América saiu na frente do Corinthians, acabou tomando um empate, é o lanterna com 19 pontos. A chance do América escapar do rebaixamento é cada vez menor. E o Atlético Paranaense, depois de vencer a equipe do Grêmio e empatar com o líder Botafogo no Rio, o Atlético Paranaense pode terminar essa rodada bem próximo da terceira colocação. Então é um jogo assim com uma característica de favoritismo do Atlético, mas eu não duvido que a gente possa ter 2 gols por aqui também, tá? Pela necessidade extrema do América. Favoritos que podem se complicar, o PSG com o Milan. Eu não comentei sobre esse jogo porque o Milan fez 2 jogos 0-0, tanto contra o Newcastle quanto o Dortmund. É difícil ler esse time do Milan. O Milan acabou de perder para a Juventus por 1-0, não estava tão focado assim nesse jogo, né? Tava mais focado na Champions. É uma situação que, se o Milan não vencer a equipe do PSG e o Dortmund talvez vencer aqui o Newcastle, vai ficar complicado para o Milan buscar uma classificação. Mas para mim, inicialmente, é um jogo para correção de preço, para match odds, para não criar tanto viés, tá? Muito cuidado. O PSG, ele não vive o seu melhor momento, mas em casa ele pode sim ter um favoritismo maior. O Porto enfrenta na Bélgica o Antuérpia. A Antuérpia perdeu para o Shakhtar, perdeu de goleada para a equipe do Barcelona. É provável que o Porto vença esse jogo, só não sei se vai ser tão fácil assim. Então, se for trabalhar alguma coisa a favor do Porto, considera pelo menos o empate anula. Como o Antuérpia vem numa situação de desespero, ele pode se expor e a gente pode ter uma situação para mais de 2 gols por aqui. Tá? Pode ser interessante. Cruzeiro e Bahia. O Cruzeiro vem bem motivado, por mais que tenha perdido para o Flamengo, venceu na casa do Atlético, né? Tem toda aquela questão do clássico, aí você pode virar a chave, só que o Bahia também é uma disputa contra o rebaixamento. Se o Cruzeiro vence o Bahia, o Cruzeiro já dá uma respirada bem forte, porque é um adversário direto, ele manteria o Bahia ali próximo à zona de rebaixamento e iria, sei lá, para 11ª, 12ª colocação. Já é um respiro maior. Porém, o Cruzeiro vem tendo muita dificuldade de marcar gol em casa. Marcou apenas 6 gols em 14 jogos. Então, muita cautela, tá? O Cruzeiro, para mim, por mais que entre como favorito aqui, toma cuidado porque o Bahia é um time traiçoeiro. Jogos para gols, na minha opinião, o Feyenoord e Lazio. O Lazio conseguiu complicar a vida do Celtic no grupo E, lá na Champions. O Feyenoord precisa vencer para não deixar o Atlético e a própria Lazio escapar. Para mim é um jogo com uma tendência de 2 gols e até podemos ter um ambas marcam por aqui. Tá? Celtic e Atlético de Madrid, como o Celtic vacilou nas primeiras rodadas e não somou nenhum ponto, só um milagre aqui para classificar o Celtic, né? O Celtic teria que vencer o Atlético, vencer o Feyenoord, vencer a Lazio, vai ser bem complexo, mas deve lutar. Deve ir para cima, tá? Então, pelo menos uns 2 golzinhos acredito que a gente veja por aqui. E Cuiabá e Corinthians. O Corinthians agora já admitiu publicamente que a briga do Corinthians é contra o rebaixamento. O Cuiabá não é um adversário fácil de se pegar, por mais que o Cuiabá não seja um excelente mandante, é um jogo que tem um cheiro de under, um cheiro de empate. O Corinthians até teve um lapso ali de 3 gols marcados contra o Fluminense, mas não tem sido assim, não tem sido a realidade da equipe isso daí. E o Cuiabá é um time chato.
tá? Não duvido que a gente possa ter aqui um jogo mais truncado. E à noite tem vários jogos da Copa da Liga Argentina, mas o maior destaque provavelmente é esse jogo do River contra o Independiente. Muito obrigado pela sua companhia. Se você chegou até aqui, puder deixar o like no vídeo, vai me ajudar demais da conta. Foi uma quarta-feira lotada de jogos, eu espero que eu tenha conseguido te ajudar de alguma maneira. Um grande abraço, fica com Deus e até quinta-feira.